o terceiro jogador com mais gols marcados na história do mata-mata da Libertadores. Ele acaba de se tornar o terceiro jogador. O Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba. O melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Você vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Com mais gols na história do mata-mata da Libertadores. 15 gols. O Gabigol, que é o segundo, tem 16. Ou seja, se o Flamengo passar do Internacional, provavelmente o Bruno Henrique pode passar aí o Gabigol e se tornar o segundo. E aí, sabe quem é o primeiro? O primeiro maior artilheiro do mata-mata da Libertadores é o Riquelme. Olha só o que o Gabigol falou sobre Bruno Henrique, seu antigo parceiro de ataque no Flamengo, depois da vitória suada na Libertadores contra o Internacional. Foi ele, Bruno Henrique, quem marcou o único gol da partida, garantindo a vitória do Mengão fora de casa. Temos várias lembranças, né, do Maracanã. Eu acho que esse ano o Maracanã foi muito especial, né? Óbvio que já é pela história. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você quer a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. O Flamengo jogando fora de casa. Por exemplo, se você fosse o treinador do Inter, um time desse aí, você pode ser sincero, mas se você vai jogar contra o Flamengo no Maracanã, com 180 mil pessoas no Maracanã, gritando pra caramba, time do Flamengo, uma seleção, time bom pra caramba. Ou seja, Bruno Henrique nesse ano, se o Flamengo passar, claro que o duelo é dificílimo, pode se tornar o maior artilheiro de mata-mata da história da Libertadores. Olha a dimensão desse cara. Olha o quanto esse cara é decisivo. Só que ele não é midiático como o Gabigol. Ele não é marrentinho como o Gabigol. Agora, o que o Bruno Henrique faz nesse Flamengo desde 2019 é surreal e tem que ser falado. E depois do jogo, não deu outra. O nome dele estava em todas as manchetes, nas redes sociais, nos debates esportivos e, claro, nas palavras do ex-camisa 10 do clube, que não poupou elogios ao amigo. Esse cara é gigante. Eu vivi muita coisa ao lado dele com esse manto. A gente fez história juntos. E ver ele decidir mais uma vez, num jogo de Libertadores, num momento tão importante, é especial. Que o Flamengo precisa melhorar no segundo tempo. Ponto. Isso não quer dizer que eu tô aqui pedindo fora Felipe Luiz. Longe de mim. Gosto do trabalho do Felipe Luiz, acho um trabalho bom no Flamengo. Óbvio que precisa de algumas melhorias. Agora, do contrário, comemora, torcedor rubro-negro. Vencemos o jogo, 1-0. E precisamos agora se manter vivo essa semana, na semana que vem, sacramentar essa classificação lá no Beira-Rio. Vamos buscar, vamos jogar, vamos correr. É Flamengo. Para nós, nada nunca é fácil. Primeiro, o que importa. Flamengo sai do Maracanã com a vantagem para o jogo de volta contra o Internacional no Beira-Rio. Agora, primeiro tempo, muito bom. Segundo tempo, a preocupação de sempre com esse Flamengo. Flamengo fez um excelente primeiro tempo. Flamengo pressionou, sufocou o Internacional. Poderia ter feito mais gols e deveria ter feito mais gols no primeiro tempo. Agora, mais uma vez, um Flamengo que cai muito no segundo tempo. Mas creio que esse ano foi muito especial. Me recordo de vários jogos, desde do Carioca, que a torcida compareceu, nos apoiou. Não me lembro muito bem quais jogos a gente perdeu no Maracanã, porque realmente foram poucos. Acho que todos os adversários que jogaram no Maracanã têm sentido a nossa força, a força da torcida. Então creio eu que foi um ano especial para todos os flamenguistas, e acho que a gente colocou essa marca no Flamengo de uma vez, que quem viajar aqui no Maracanã vai sofrer bastante contra a gente, até porque o estádio sempre está cheio, então não tem como você não sentir a pressão de jogar no Maracanã contra o Flamengo. A gente espera fazer esse jogo de amanhã muito bem feito, com a vitória, se Deus quiser, jogando como a gente vem fazendo, para conseguir os 3 pontos que vai ser muito importante para a gente, para que a gente possa aumentar nosso número de vitórias e quem sabe aumentar o recorde. Para mim,
Bruno Henrique já passou o Gabigol na ordem dos maiores ídolos da história do Flamengo. Ele nunca teve um momento como o do Gabigol, que foram aqueles 2 gols numa final de Libertadores. Aquilo ali realmente, o Gabigol foi o responsável para a geração que não viu o Zico jogar. Gabigol foi o responsável pelo maior momento da história dessa geração, que foram aqueles 2 gols nos últimos minutos em Lima. Eu estava no estádio, eu vi o que aqueles gols representaram. Agora, se você falar da história de cada um no Flamengo, eu acho que o Bruno Henrique, até pela forma como o Gabigol, como grande ídolo e como é decisivo esse cara aqui. O Pilhado, o Bruno Henrique, ele foi muito infeliz na carreira, porque ele teve um período que ele fazia um ano brilhante, aí ele se contundia, ficava com aquele problema dos olhos, ficava muito tempo parado. Como esses números todos que você colocou, eles poderiam ser maiores se ele tivesse uma sequência maior na carreira. Ele passou muito tempo machucado. E é um jogador muito sério, né? Muito disciplinado. Tem essa história aí da Bet aí, que eu espero que ele se saia bem, que fique resolvido da parte dele, porque aí a gente não dá para entrar nesse mérito, mas eu estou falando por aquilo que a gente vê no futebol, por aquilo que a gente vê como profissional e dentro de campo. Ele é um jogador de uma utilidade extrema, por onde passou sempre cumpriu muito. No Flamengo tem uma história espetacular, concordo com você, ele tem uma história, no mínimo igual ao Gabigol, mas hoje não dá para comparar a idolatria de um e de outro pela saída do Gabigol, por tudo que aconteceu. Realmente é um jogador especial, diferente. Hoje cumpriu muito bem a parte dele, além do gol se movimentou, achou bastante espaço entre o sistema defensivo do Internacional no primeiro tempo, depois cansou como todo mundo, foi natural que saísse. Mas realmente é um jogador que tem que ser tratado com um carinho muito especial. É um jogador diferente do Flamengo. E eu vou dizer aqui, só deixando bem breve, Gabigol pra mim nunca vai deixar de ser ídolo do Flamengo. Nunca. Falei isso e vou repetir. O cara fez todos os gols de título de Libertadores da minha geração. Então, quem é dessa geração, quem não viu a geração Zico, tem 2 títulos de Libertadores, sempre com gols do Gabigol. E quando perdeu pro Palmeiras, o gol também foi dele. Agora, o Bruno Henrique, ele é tão efetivo quanto o Gabigol, foi tão decisivo quanto o Gabigol, inclusive naquela Libertadores é dele a jogada do primeiro gol do Gabigol, ele achou um espaço quando o jogo parecia perdido. E outra, Bruno Henrique não vestiu a camisa do Corinthians. Bruno Henrique não comemorou festinha de poderoso chefão depois de passar vergonha pro Olímpia. Bruno Henrique não deu sorrisinho e mandou beijinho pro Dorival depois de perder uma final de Copa do Brasil. Bruno Henrique não deu sorrisinho pra torcida quando foi vaiado. O Gabigol, ele teve momentos que mancharam um pouco da história dele no Flamengo. Bruno Henrique não, Vira. Você concorda que o Bruno Henrique já passou um pouco o Gabigol em idolatria? Isso tem que ser uma preocupação do Felipe Luiz. Isso tem que ser uma cobrança do Felipe Luiz em cima da preparação física. O Flamengo parece morrer no segundo tempo. O Internacional cresceu no segundo tempo. O Internacional tomou o meio-campo no segundo tempo. E o Flamengo não conseguiu sufocar como fez no primeiro. Flamengo vai com a vantagem, Flamengo vence o primeiro jogo, realmente muito importante o resultado, faz um excelente primeiro tempo, um primeiro tempo que na minha opinião pode ter sido o melhor tempo do Flamengo nessa Libertadores. Agora, 2 pecados. Primeiro, não ter garantido o confronto praticamente no primeiro tempo, quando ainda teve chances claras de gol, além do gol do Bruno Henrique. E segundo, essa queda de produtividade e de físico do Flamengo no segundo tempo. Vale a pena destacar o primeiro tempo do Lino, jogou muito no primeiro tempo. Luiz Araújo mais uma vez dando assistência para gol. E o Bruno Henrique sempre em jogo grande sendo decisivo. É impressionante, ele envelhece, ele pode não estar na sua melhor fase, mas mais uma vez o Bruno Henrique é decisivo em jogo importante. Flamengo vai com a vantagem, mas pecou em não ter aumentado essa vantagem, na minha opinião, no primeiro tempo. Bruno Henrique é Flamengo, ele é o cara de jogos grandes. E tá aí, mais uma vez, provando isso, teria dito Gabigol em uma entrevista para um podcast esportivo na noite da vitória. E o elogio vem em um momento muito especial para Bruno Henrique. Ele acaba de alcançar uma marca que poucos jogadores conseguem atingir com a camisa rubro-negra, 100 gols. A marca foi atingida durante a semifinal do Campeonato Carioca contra o Vasco, quando Bruno marcou o gol que selou sua entrada definitiva no seleto grupo de ídolos do clube. O jogador foi homenageado com uma medalha e um quadro especial, retratando sua tradicional comemoração após o gol histórico. Na coletiva de imprensa, visivelmente emocionado, Bruno Henrique falou com a voz embargada: "Eu, com 21 anos, estava virando jogador profissional. E, hoje, fazendo 100 gols com a camisa do Flamengo, acho que é para poucos. E eu consegui, eu venci. Uma declaração simples, mas cheia de significado, que emocionou torcedores e jornalistas presentes. A trajetória de Bruno Henrique no Flamengo é marcada por grandes jogos, títulos importantes e, principalmente, por uma identificação que vai além dos números.
Com 15 títulos conquistados com o manto sagrado, o camisa 27 agora se iguala a Arrascaeta como o jogador mais vitorioso da história recente do clube. Libertadores, Brasileiros, Supercopas, Recopas, Estaduais, tudo isso com uma participação direta e decisiva. E a volta por cima tem um sabor ainda mais especial. Isso porque, após sofrer uma grave lesão na coxa direita durante o jogo contra o Vasco, justamente o jogo dos 100 gols, o atacante teve que ser afastado e iniciou um processo intenso de recuperação no ninho do urubu. Ainda assim, Bruno não deixou que isso o abalasse. Trabalhou, treinou, focou e voltou com tudo. E foi justamente nesse retorno que ele mostrou mais uma vez porque é considerado um dos jogadores mais decisivos do continente. Na partida contra o Internacional, válida pelas oitavas de final da Libertadores, ele foi o nome do jogo. Recebeu a bola na entrada da área, dribla o zagueiro com sua tradicional explosão e bateu cruzado, sem chances para o goleiro. O único gol da noite, que colocou o Flamengo em vantagem no confronto. Após o jogo, o técnico do Flamengo também fez questão de enaltecer o atleta. O Bruno é um jogador especial. Ele tem uma mentalidade vencedora, uma capacidade física e técnica absurda. E, além disso, tem uma conexão com o clube que faz toda a diferença. Ele sabe o peso do escudo e honra isso em campo. Mas vai deixar os caras jogar? Pensa comigo, vão deixar os caras jogar? Assim, pô, vamos ficar marcar a linha baixa, vão deixar os caras jogar. Aí toma gol de bola parada, pô. Toma gol de bola parada, mostra que até o nível de concentração não estava elevado. Primeira coisa é elevar o nível de concentração, tem que estar ligado pra caramba e pode falar a verdade. Assim, de repente com bola no pé, poderia jogar mais longo. Mas pra marcar, tem que marcar caramba, tem que marcar alto, tem que pressionar, tem que dar porrada. É isso, eu faria isso. Então o Inter tem que melhorar muito pro segundo tempo, principalmente a postura. E por que você faria isso? Porque o time do Flamengo é uma seleção, pô. O time dos caras é bom pra caramba. Aí você vai deixar um time bom pra caramba jogar. Vai deixar um time bom pra caramba, tipo, botar sua bunda lá atrás. Tá maluco, pô? Lá ele. Concorda comigo ou não? Não dá, pô. Então vai ter que mudar muito pro segundo tempo. Hoje, o primeiro tempo foi o primeiro tempo de um time só. 1-0 ficou barato pro Inter. É isso, pessoal. Depois do jogo a gente volta. É isso aí, pessoal. Fim de jogo. O Flamengo venceu 1-0. Flamengo no primeiro tempo amassou. E eu vinha falando aqui, quem tá me acompanhando nos stories aqui, eu falei que o Inter precisava mudar a postura pro segundo tempo. Então assim, o Inter no segundo tempo só fez uma coisinha só, né? Só uma coisinha. Ele subiu só um pouquinho as linhas. Isso aí colocou o Flamengo em mais dificuldade. Isso deu um pouco mais de posse de bola pro Inter, que conseguiu roubar mais bolas, sabe? Então assim, e foi um segundo tempo muito mais... como pode dizer, o Flamengo não foi dono do segundo tempo como foi dono do primeiro tempo. A verdade é essa. Foi um segundo tempo muito melhor, muito mais jogado. Tanto que terminou 0-0 no segundo tempo. É uma vantagem pro Flamengo muito importante, porque o Flamengo joga bem em casa ou fora. Mas o segundo tempo do Inter anima. Agora, pô, precisa jogar 45 minutos e quase jogar fora as oitavas de final por 45 minutos, deixando o adversário jogar? E o Flamengo perdeu boa oportunidade, porque o primeiro tempo do Flamengo foi o primeiro tempo muito acima. Olha, eu não concordo com as pessoas assim, olha, o Inter jogou o segundo tempo melhor porque o Flamengo piorou. Não, o Inter jogou melhor porque o Inter melhorou, poxa. O Flamengo jogou melhor porque o Inter... Não, o Flamengo jogou melhor porque o Flamengo jogou melhor, pô. Se taticamente o outro time tava pior, problema do outro time. Mas tem que dar mérito a quem é digno de mérito, pô. Quem dá mérito, o Flamengo teve mérito no primeiro tempo, muito mérito. O segundo tempo o Inter melhorou, teve mérito por melhorar, muito mérito. Pronto. Agora, oitavas de final completamente aberta, tudo pode acontecer no Beira-Rio. Inclusive, nada. Poderia ser muito bom se fosse 2, 3, 4, mas foi um resultado bom. Eu sou a favor de toda vitória precisa ser comemorada. Eu sou a favor disso. Toda vitória tem que ser comemorada. Ah, Flazoeiro, vamos falar do segundo tempo. O Flamengo não tá rendendo bem no segundo tempo. Beleza, não tá rendendo bem no segundo tempo. Felipe Luiz precisa melhorar isso no time. O Flamengo tá com repertório curto, precisa aumentar o repertório de jogadas, até de substituição mesmo, de você conseguir mudar um jogo, mudar uma forma de jogar durante o jogo. Precisa, mas o resultado foi bom, 1-0. Semana que vem
lá em Porto Alegre. O Flamengo joga pelo empate e uma coisa interessante, o Internacional não vai poder fazer a cera que fez aqui hoje. É claro, tem ajustes que precisam ser feitos, tem críticas que precisam ser feitas e a galera tem que entender uma coisa. Você criticar o Felipe Luiz não quer dizer que você quer a demissão do Felipe Luiz. Eu acho que o repertório tá curto, precisa de mais repertório, de mais jogadas. Também acho